A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos professores da Escola Bíblica Dominical, você que não é professor, mas gosta de acompanhar as nossas ministrações das lições bíblicas da EBD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos estudando esse trimestre sobre Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esse trimestre eu considero ele como um verdadeiro curso de missiologia, de missões. É um trimestre que nós iremos falar sobre missões e é muito importante que a igreja jamais esqueça da sua missão aqui na Terra. Semana passada nós estudamos a primeira lição, que foi exatamente sobre a grande comissão com um enfoque etnocêntrico, e hoje estudaremos exatamente a lição número 2. E nessa lição número 2 nós iremos ver sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Antes de começarmos, quero lembrar aos irmãos e a você que talvez ainda não tenha conhecido o nosso trabalho, que a nossa gravação é 100% amadora e a gente grava num ambiente familiar, num ambiente doméstico. Pode ser então que você ouça algum barulho externo, como o carro passando, ou desse tipo, mas nada que atrapalhe aí o seu entendimento. Seja bem-vindo. Vamos lá então à nossa lição número 2. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O textual dessa lição ele está em Gênesis capítulo 17, verso 4, que diz assim: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. A verdade prática diz assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, e no capítulo 17, versículo 1 ao 8. Como de costume, nós iremos ler para ganharmos tempo na gravação do vídeo, mas é imprescindível que você, professor, leia esses 2 capítulos que estão aí relacionados à nossa lição. Pois bem, meu querido, lição número 2. O que nós veremos nessa lição de maneira mais detalhada? Bom, nós não iremos trazer o conceito de missões transculturais porque trouxemos esse conceito na lição passada. Então, nesta lição, nós veremos, primeiramente, qual que é a origem das missões transculturais, onde que se originou as missões transculturais, e o tema da lição já nos dá uma resposta para isso. Nós vamos ver a natureza missionária de Deus, então a gente já começa a perceber que a origem das missões ela tem a sua origem. As missões transculturais, na verdade, têm a sua origem exatamente na natureza missionária de Deus. Deus é o maior missionário de todos os tempos. E um missionário tão maravilhoso que enviou o seu próprio filho numa missão aqui na Terra de morrer em prol da humanidade. Nós veremos também qual os desafios que a igreja tem de fazer missões transculturais, e nós podemos ver isso, começar a ver isso na lição passada. Não é fácil fazer missões transculturais porque você tem que associar a missão transcultural à palavra de Deus, ou seja, sem que a palavra de Deus seja ferida. Nós vamos ver também qual é o fundamento das missões transculturais, a base para as missões transculturais. Abordaremos também qual que é a visão bíblica das missões transculturais e, por sua vez, veremos a missão transcultural e a postura da igreja, como que a igreja deve se portar diante dessa missão transcultural de pregar o evangelho para outras culturas. E conforme dissemos na aula passada, missões transculturais não quer dizer ir para outro país necessariamente. Dentro do próprio país você pode ter culturas diferentes, como é o caso do Brasil. Então implica em pregar o evangelho para outras culturas, seja dentro do próprio país ou fora do país que você mora. Pois bem, esses são os temas que nós abordaremos aqui
de maneira mais detalhada. Então vamos ao nosso primeiro tópico. Nesse primeiro tópico aqui, nós vamos abordar e mostrar para os nossos alunos sobre a natureza missionária de Deus. Então aqui nós veremos a origem, né, das missões transculturais, de onde que surgiu as missões transculturais. Então, dentro desse tópico, nós abordaremos sobre a origem das missões transculturais, nós abordaremos também sobre a natureza missionária de Deus, no chamado de Abraão, veremos sobre a missão missionária como atividade de Deus no mundo, e veremos qual é o nosso modelo de missionário. Então vamos entender, na verdade, aqui nesse tópico, a natureza missionária de Deus. Então, entendendo a natureza missionária de Deus, nós vamos entender então que a origem das missões, de imediato, ela se origina em Deus. Quando se fala de missões transculturais, essas missões transculturais ela têm origem no próprio Deus. E isso vai acontecer a partir do chamado e da escolha de Abraão. Então, lá em Gênesis 12, 1 ao 3, o texto diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui, nesse chamado de Abraão, ou de Abrão, né? Antes chamava Abrão, nós temos aqui a origem das missões transculturais. Então, a partir do chamado de Abrão e dessa família é que Deus vai providenciar a salvação para o mundo inteiro e não somente para Israel. Então, por que a origem transculturais ela tem origem exatamente na natureza missionária de Deus? Exatamente porque a partir do chamado de Abraão e a partir da família de Abraão, todas as nações do mundo seriam abençoadas, e não apenas o povo de Israel. Então, apesar da escolha de Israel como um povo, as demais culturas, as demais nações seriam abençoadas por Deus. E depois, dentro de um contexto geral bíblico, nós vamos descobrir que essa bênção apontava exatamente para Cristo, porque através de Cristo é que o mundo inteiro, todas as nações, todas as culturas são abençoadas. Então nós vemos um Deus cuja natureza missionária começa a ser executada a partir desse chamado de Abrão e sua família. E aí nós podemos entender então a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Então, no chamado de Abrão, nós vemos a natureza missionária de Deus. E como é que essa natureza vai se revelar? Essa natureza missionária de Deus vai se revelar exatamente a partir da ordem da promessa feita por Deus a Abrão. No versículo 3 diz, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nesse chamado de Abrão, Deus faz uma promessa que não é uma promessa só para Abrão, que é uma promessa para todos os povos da terra. Então, por isso que nós vemos no chamado de Abrão essa natureza missionária, porque aqui, essa promessa, ela diz respeito exatamente ao que? Essa promessa que Deus fala aqui, através da vida de Abrão e sua família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa, ela diz respeito a uma promessa, a uma bênção espiritual que viria por meio da descendência de Abrão. E qual que é a bênção espiritual que vem por meio da descendência de Abrão? Exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Então aqui, no chamado, na promessa que Deus faz para Abrão, é que é uma promessa que ela é extensiva a todas as nações da terra. Por isso a imagem sugestiva que você vê de
Deus com braços abertos, exatamente ilustrando isso, que essa promessa é uma bênção espiritual que seria extensiva a toda a descendência de Abraão, sendo para o mundo inteiro. Então aqui nós vemos essa natureza maravilhosa de Deus expressa no chamado de Abraão. Então, qual seria essa bênção? Sendo essa bênção uma bênção espiritual, essa bênção aponta para Cristo. Então, essa bênção espiritual, ela se refere exatamente ao Evangelho que é revelado em Jesus. E Jesus é o descendente legítimo de Abraão. Então, quando você vai lá em Mateus capítulo 1, versículo 17, você vê ali exatamente o que? A genealogia de Jesus. Então, Jesus, ele é o descendente legítimo de Abraão. Vamos ler em Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 20, né? 20 e 28, né? Deixa eu ver se eu acho aqui esse versículo. Nisto não há judeu, versículo 28, tá, gente? Esquece o 20 aí. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É 28 e 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme promessa. Então nós temos aqui a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, que faz uma promessa para Abraão, uma promessa que diz respeito a uma bênção espiritual que não seria apenas para a descendência de Abraão, mas para todos os moradores da terra, para todas as famílias da terra, e essa bênção espiritual apontando exatamente para Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos observar que missões transculturais, então, está diretamente ou intrinsecamente relacionada com o quê? Com a natureza missionária de Deus. Porque uma bênção espiritual para todas as famílias da terra implica, evidentemente, no quê? Numa bênção para todas as culturas da terra. Então, aqui está expressa a natureza missionária de Deus. E aí nós vamos entender, então, que a missão missionária ela é uma atividade de Deus no mundo. Então, quando nós olhamos para a questão de missões, nós precisamos entender que missões é uma atividade de Deus no mundo. E a Bíblia nos mostra a prova dessa atividade missionária de Deus. Ou seja, significa que Deus é um Deus missionário que sempre esteve ativo em relação a missões transculturais. Quais são as provas dessa atividade missionária? Primeiramente, olha só, Deus vai trocar o nome de Abrão para Abraão. Isso está lá em Gênesis 17, versículo 5. Agora, o que tem a ver a troca do nome de Abrão para Abrão com a atividade missionária de Deus transcultural? Exatamente porque essa troca de nome, quando Deus faz essa troca de nome de Abrão para Abraão, era exatamente para reafirmar sua aliança e reafirmar sua promessa, que não era apenas para Israel, mas uma aliança e uma promessa que ia transcender ao cumprimento geográfico e transcultural. Ou seja, no que diz respeito à promessa de bênção espiritual, ela seria para independente do cumprimento geográfico e transcultural, ou seja, transcenderia a nação de Israel, transcenderia a cultura de Israel e transcenderia também a localização de Israel. Então, seria uma bênção para todas as famílias da terra. A troca de nome era exatamente para reafirmar e para confirmar isso. E lá em Gênesis 17:1 ainda, Deus diz para Abraão, olha, anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Então, quando Deus manda Abraão andar na presença dele e ser perfeito, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que essa diretriz aí, ela se estende além de Abraão, ou seja, vai para toda a humanidade e vai destacar exatamente o aspecto universal, transcultural da missão de Deus. Então, em Gênesis capítulo 17 e o versículo 5,
Deus troca o nome de Abrão. A troca desse nome era uma reafirmação da aliança e da promessa, uma promessa espiritual que transcenderia tanto geograficamente como transculturalmente a nação de Israel, seria para todos. Em Gênesis 17, verso 1, Deus manda Abraão andar e ser perfeito. Então, essa diretriz dele andar e ser perfeito é exatamente para poder transcender também ao aspecto universal, transcultural da missão missionária de Deus. E aí nós vemos então um Deus que é um Deus que sempre esteve em atividade missionária. Então as imagens que você está vendo sugerem para nós exatamente isso. Então podemos dizer que o próprio Deus é o maior protagonista das atividades missionárias do mundo, é o próprio Deus. Por quê? Porque desde o chamado de Abraão, Deus já estava atuando de forma missionária para o mundo. Então Deus sempre agiu no mundo pela sua graça a fim de reconciliar o homem com ele. E isso faz parte o quê? Da natureza missionária de Deus. Então, prosseguindo aqui, nós observamos que Deus sempre age no mundo pela sua graça a fim de reconciliar o homem com ele. Isso é o quê? Isso é uma prova da sua atividade missionária. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 19, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós temos essa missão missionária transcultural como uma atividade de Deus no mundo, começando lá pelo chamado de Abraão, passando pela troca do seu nome, pela ordem de Deus que Deus dá a Abraão de andar na presença dele, ser perfeito. Tudo isso iria transcender geograficamente e culturalmente a nação de Israel, sendo extensiva a todas as culturas da terra, o que significa a todas as nações da terra. Prosseguindo aqui, podemos concluir então, nesse primeiro tópico, que Deus é o nosso modelo missionário, ou seja, o nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus. Por quê? Porque a sua natureza é uma natureza missionária. E a sua natureza missionária é demonstrada para nós tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Então, as duas imagens que você está vendo, uma imagem de uma mão saindo do céu e de outra mão segurando uma cruz, ilustra exatamente a atividade missionária de Deus. Um Deus que está sempre a reconciliar o homem com ele, é a primeira imagem. E um Deus que, para poder proporcionar essa reconciliação, trouxe Jesus, aqui representada pela imagem de baixo, com essa mão segurando a cruz. Então, esse Deus é o nosso maior modelo missionário. Então, essa natureza vai sendo demonstrada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós vemos Deus demonstrando a sua natureza missionária pela sua atividade direta. E nós começamos a mostrar essa atividade direta ali a partir do chamado de Abraão. E no Novo Testamento, através de quem? Através de Cristo. Não podemos negar que nós temos na Terra muitos exemplos de homens, de missionários que foram usados por Deus na pregação do Evangelho. Homens que deram a sua vida, homens que largaram o conforto da sua casa, homens que largaram às vezes bons empregos. Temos irmãos que simplesmente dedicaram a sua vida para pregar o Evangelho. Mas o nosso maior modelo de missões revela-se no próprio Deus. Deus é o nosso maior modelo de missões transculturais e da grande comissão. Pois bem, assim, nós encerramos esse primeiro tópico entendendo a natureza missionária de Deus. E essa natureza se revela exatamente num Deus que sempre esteve ativo em relação a missões transculturais, porque sempre teve a preocupação não apenas com o povo, mas na humanidade como um todo. Por isso que a bênção que ele promete para Abraão é uma bênção que é extensiva a todas as culturas, a todas as famílias da terra.
Pois bem, no segundo tópico, nós vamos analisar sobre o princípio da história da redenção. Na verdade, nesse tópico aqui, nós vamos analisar qual que é o fundamento das missões transculturais. Quando você vê a imagem sugestiva dessa mão com a Bíblia, o globo em cima, e dentro do globo uma figura de Cristo crucificado, e embaixo há uma base feita de tijolo, que está escrita nessa base feita de tijolos, o amor de Deus. Por quê? Porque o fundamento das missões transculturais é exatamente o amor de Deus. Então, o amor de Deus ele é a base de todo o plano de missões transculturais que envolve exatamente um plano de redenção da humanidade. Uma redenção transcultural, ou seja, que atravessa culturas, e um plano de redenção que é também o que? Universal. Então, se não fosse o amor de Deus, desse Deus que sempre foi missionário, e que para poder salvar o homem, ele idealiza um plano de redenção. Um plano que seria para todas as culturas da Terra, um plano que seria para todo o mundo. Então, esse amor que nós falamos, que é o amor que é a base, que é o fundamento das missões transculturais, é exatamente um amor que é inerente a quem Deus é. Então, esse amor não é o amor apenas como uma característica do comportamento de Deus. Não, esse amor faz parte da sua essência. Esse amor é tudo que Deus é, porque a Bíblia vai dizer que Deus é amor e tudo que ele faz motivado pelo quê? Ele faz motivado pelo amor. Então, 1 João capítulo 4, versículo 8, 16, diz assim, não são 8 primeiro, olha só o que diz o versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus não sente amor, Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. No versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então, quando se fala que o fundamento das missões transculturais, o qual levou a Deus a idealizar e executar o plano de redenção transcultural e universal, é exatamente esse amor que ele é para com o homem e para com todos. Então, nós vemos no Antigo Testamento, vemos o amor de Deus no relacionamento com o homem, vemos o amor de Deus na escolha dele, quando ele escolhe Israel como seu povo. Vemos o amor de Deus nos processos de renovação da aliança com seu povo. Vemos o amor de Deus também na bênção prometida a Abraão, mas que é uma bênção extensiva a todas as famílias da terra. Aí depois você pode ler essas citações bíblicas. Então nós temos o amor de Deus, no Antigo Testamento relacionado a tudo isso. E vemos já o amor de Deus no Novo Testamento que vai ser revelado, sendo afirmado e ampliado pelo envio do seu Filho. Então, enquanto no Antigo Testamento esse amor de Deus ele é revelado no seu relacionamento com o homem, na escolha de Israel como povo, como nação específica, nos processos de renovação da aliança com o seu povo, nas bênçãos que Deus prometeu para Abraão, mas que eram bênçãos extensivas a todas as famílias da terra, em todas as culturas da terra. Já no Novo Testamento, nós vamos ver esse amor de Deus transcultural sendo afirmado e ampliado, aumentado. Porque em João 3,16, o que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós temos o amor transcultural de Deus sendo afirmado e ampliado, confirmando a ampliação da bênção prometida a Abraão como uma bênção para todos, porque aquela bênção, já vimos no tópico anterior, se referia exatamente a isso que João 3,16 está dizendo que Deus fez, que é o envio do seu Filho Jesus para a salvação do mundo. Então, nós temos diretamente
dentro dessas missões transculturais fundamentadas no Deus que é amor, no amor de Deus, que motivado por esse amor, ele idealiza um plano de redenção, então nós temos uma ligação direta entre o amor de Deus e a redenção. Então, como resultado deste amor, o que Deus vai fazer? Ele vai executar o seu plano de redenção que ele havia idealizado. E esse plano de redenção, ele vai ser de uma forma no Antigo Testamento e de outra forma no Novo Testamento. Porque a redenção no Antigo Testamento era diferente de como é a redenção no Novo Testamento. Então podemos observar que a redenção no Antigo Testamento, que foi motivada pelo amor de Deus, as duas imagens que você já sugere como era essa redenção, é exatamente que quando nós olhamos para a temática da redenção no Antigo Testamento, nós vamos ver que, embora essa temática da redenção no Antigo Testamento ela seja explicitamente desenvolvida no Novo Testamento com a vida de Cristo e seu sacrifício, no Antigo Testamento ela é prenunciada e prefigurada. Então, a redenção, a temática da redenção no Antigo, ela é prefigurada pelo culto levítico, pelos sacrifícios, né? E ela vai ser cumprida exatamente em quê? Exatamente em Cristo. Em Cristo vai se cumprir toda aquela prefiguração da redenção do Antigo Testamento. Dessa forma, então, podemos entender que no Antigo Testamento, o Cordeiro Pascual, o ano do jubileu, que era o ano, né, que era o ano do perdão das dívidas, a história de Ruth, o papel do sacerdote, os sacrifícios, as profecias messiânicas, tudo isso é um prenúncio, uma prefiguração da redenção que aconteceria no Antigo Testamento. Então, enquanto a redenção no Antigo Testamento ela era feita, né, através dos sacrifícios, já no Novo Testamento a redenção ela é feita de forma diferente. Porque no Novo Testamento a redenção, que é motivado pelo amor de Deus, um Deus que naturalmente, né, missionário, no Novo Testamento essa redenção ela é estritamente uma atividade de Deus que é realizada por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo do Antigo Testamento vai se cumprir no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, a redenção ela é o cumprimento profético do Antigo Testamento. Olha o que diz lá em Colossenses, capítulo 2, e que é muito interessante. Colossenses, capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz assim: e despojando os principados e potestades. Colossenses capítulo 2, versículo 15 e 17. Mas não é essa citação aqui, não. Nossa, a citação aqui está meio estranha, essa citação aqui. Não creio que seja essa citação aqui. Vamos ver o capítulo 1 aqui, que não é essa citação aqui que eu estou querendo, não. Vamos ler aqui para ver se trata, né, dessa citação. Diz assim, olha: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou a si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, é isso mesmo, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, é o 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Então, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento em relação aos sacrifícios, ao culto levítico, eram sombras das coisas futuras que se relacionavam a quem? Que se relacionava ao próprio Cristo. Então, essa redenção no Antigo Testamento, ela implica, primeiro, olha só, num preço a ser pago para assegurar a redenção, e a remissão do pecador. E aí, a imagem que você está vendo sugere para nós exatamente isso. Então, a redenção no Antigo Testamento ela era feita por meio do sacrifício. No Novo Testamento, ela é realizada e é implicável num preço a ser pago, exatamente para que, através desse preço pago, né, a dívida pudesse ser, né, tirada, a redenção pudesse ser assegurada, e a remissão dos pecados também. Então, ou do pecador, quando você vai para 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, ela diz assim, ó:
Por sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. E os demais versículos vai falar também desse pagamento. Então, primeiramente, a redenção no Novo Testamento implica em um preço ser pago. E a imagem que você está vendo sugere para nós exatamente isso. Salvação ou redenção. Jesus pagou tudo. Pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pela dor, vergonha, mágoas, ira, transgressões, medo. E você pode acrescentar outras coisas mais nessa fatura. A dívida foi paga. E qual que é o troco dessa dívida? O troco dessa dívida é a vida eterna. Então, a redenção no Novo Testamento, motivada pelo amor de um Deus naturalmente missionário, implica no preço a ser pago, para que essa redenção e a remissão seja assegurada, já foi preço pago. Implica num selo também para essa redenção. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz exatamente assim: em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, conforme a imagem sugere para nós, olha só que interessante, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então nós podemos entender que a obra da redenção no Novo Testamento ela é uma obra central que foi realizada por Jesus Cristo e que vai além da libertação da escravidão do pecado, para muito mais além disso, porque essa redenção no Novo Testamento ela abrange a reconciliação com Deus, a transformação através do Espírito Santo, a promessa de uma redenção completa no futuro. E essa redenção completa no futuro vai ser, quando ela acontecer, vai ser a expressão máxima do amor desse Deus missionário, do amor de um Deus que alcança todo mundo, né, de modo transcultural. Então, essa é a redenção do Novo Testamento, uma redenção completamente, né, completa para a vida do homem, para a vida do homem. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que, havendo riscado a cédula que havia contra nós, que estava no meio de nós, tirou-a de nós, cravando-a na cruz. É exatamente o que você vê na imagem. Do lado esquerdo, em cima da fatura, está o selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa redenção, que é a garantia da nossa salvação. E do lado direito está ali cravado na cruz ali a nossa dívida que foi paga. E hoje nós aguardamos ainda, como motivação desse amor de um Deus missionário, a nossa redenção completa, que vai ser através da glorificação do nosso corpo. Quando o nosso corpo for glorificado, então nós estaremos na redenção completa, e que foi paga pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, dessa forma, podemos entender já o segundo tópico, mostrando para os nossos alunos qual é o fundamento das missões transculturais. O fundamento, a base das missões transculturais é o próprio Deus. O próprio Deus que, através do seu amor, porque Ele é amor, idealizou um plano de redenção que implica no preço que foi pago, no selo para ficarmos marcados e numa redenção que se tornará completa quando formos arrebatados ou quando ressuscitarmos, caso morramos antes da volta de Jesus, quando ressuscitarmos no dia do arrebatamento. Então, isso é maravilhoso. Então, assim nós encerramos esse segundo tópico falando sobre o fundamento das missões transculturais. É o amor de Deus, que providenciou um plano de redenção para o Antigo Testamento, que prefigurava desde já a redenção no Novo Testamento. Então, a redenção no Antigo Testamento já fazia parte também da redenção no Novo Testamento, porque tudo o que acontece lá no Antigo Testamento está apontando para Cristo, para a redenção em Cristo no Novo Testamento. Conforme a imagem sugere, a dívida foi paga, louvado seja o nome do Senhor.
E assim chegamos ao nosso terceiro tópico. Nesse terceiro tópico, nós vamos abordar qual que é a visão bíblica, né? A visão bíblica do caráter transcultural da missão. Veremos aqui, na verdade, a Bíblia e a missão transcultural. Qual a relação da Bíblia com a missão transcultural? Primeiro, a Bíblia revela um Deus missionário. Já vimos isso desde o primeiro tópico. Um Deus que ele interage não apenas com uma nação específica, um Deus que ele interage com toda a humanidade, tanto para abençoar como para executar o seu juízo, o que nós podemos constatar nas situações que a imagem sugere, ou seja, quando o homem, na queda do homem, que ele é expulso ali do jardim, mas recebe a promessa de uma restauração. No dilúvio, quando Deus resolve destruir o mundo, mas preserva a família de Noé para dar continuidade à raça humana. E na própria eleição do povo de Israel, que através dela nasceria o Salvador, Jesus Cristo, que iria ser o missionário de Deus, o maior missionário de Deus aqui na Terra. Então, a Bíblia já revela para nós um Deus que é um Deus o quê? Um Deus que é um Deus missionário. Segundo, a Bíblia nos fala sobre a escolha de Israel e a sua missão. Então, nós podemos observar que a Bíblia, nessa relação que ela tem com a missão transcultural, ela vai mostrar para nós que já na escolha de Israel como nação de Deus, Deus estava ali manifestando a sua natureza missionária transcultural. Já vimos isso lá no início. Na verdade, aqui esse é um reforço. E por que isso? Exatamente porque com a formação do povo de Israel, Deus estava revelando qual era a sua vontade, leis e propósitos ao mundo. Então, através da nação de Israel, Deus estava mostrando o que ele queria para a humanidade, qual era a vontade dele. Deus estava revelando as suas leis e os seus propósitos para todo mundo. Então, vemos uma relação da Bíblia com essa missão transcultural. Então, por meio de Abraão ali, a sua fé, Deus vai escolher Israel para ser um povo especial ao longo de toda a história bíblica. E para que participassem, e para que Israel, sendo escolhido como povo específico, especial de Deus, para que eles pudessem participar de um modo bem especial também do seu plano de redimir toda a humanidade. E como é que Israel iria participar do plano de Deus de redimir toda a humanidade? Exatamente porque, por meio de Israel, repito, é que viria o Salvador. Então, ao escolher Israel, Deus estava querendo ali que a santidade de Israel distinguisse de todos os demais povos e que essa santidade de Israel atraísse o povo até ele. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Israel vai fracassar em vários momentos e vai sofrer os devidos juízos e punições de Deus por causa desse fracasso. Aqui estamos nos referindo aos cativeiros que Israel sofreu. Então, a Bíblia ela tem uma relação direta com a missão transcultural, mostrando exatamente para nós isso. Que, primeiro, a Bíblia revela um Deus missionário. A Bíblia revela que a escolha de Israel, a sua missão, fazia parte do projeto de Deus de missões transculturais. E como Israel falhou, sofreu as punições, aí nós entramos então na escolha da igreja. Então, Deus agora, no período da graça, ele não mais vai depender do povo de Israel para poder cumprir uma missão missionária. Agora, Deus ele vai escolher a sua igreja. Então veremos agora qual que é a missão da igreja e a sua missão e postura em relação à Bíblia Sagrada nessa relação com missões transculturais. Então, com a vinda de Jesus Cristo, né, a instituição da nova aliança, a missão intercultural, transcultural universal foi transferida para quem? Para a igreja. Por isso que há a grande comissão, Mateus 28, 19 e Marcos 16, 15. Então essa responsabilidade agora de dar continuidade ao missionário Deus e ao missionário Jesus, agora é pela igreja. Então veja bem, Deus é por natureza missionário, provou isso em todo o Antigo Testamento, provou isso quando envia Jesus seu Filho, e Jesus seu Filho vai ser aqui o maior missionário na Terra já, né, na Terra, só que Jesus volta para a eternidade, e agora então, quem assume essa responsabilidade aqui na Terra é quem? É a própria igreja. Então a igreja ela é chamada exatamente para proclamar o evangelho de redenção a todos os povos,
transcendendo barreiras e culturas e etnias, ou culturas e etnias. Então aí essa imagem que você vê embaixo, né, de um globo e de muitas pessoas em volta, né, dando a mão ao globo, está passando exatamente essa ilustração de que hoje a evangelização do mundo, onde estão todas as culturas, é uma responsabilidade da igreja. A igreja foi escolhida para isso. Então a igreja ela é composta de judeus, de gentios. A igreja ela é vista como o povo de Deus na nova aliança, não é isso? A igreja ela cumpre um propósito original de Israel de ser uma bênção para todos os povos, ou seja, assim como Deus escolheu Israel para ser uma bênção para todos os povos, Deus também escolheu a igreja nessa nova aliança para ser também uma bênção para todos os povos. Então, em suma, nós podemos dizer que a transição do ministério de Israel para a missão transcultural e universal, ela é transferida para a igreja e é vista como parte do plano redentor de Deus. Por quê? Para que o evangelho seja revelado à humanidade exatamente pela igreja. Por isso que a igreja precisa agir aqui na terra como sal da terra e luz do mundo, a imagem que você vê. Então, resumindo esse tópico nessa imagem, podemos dizer que a igreja ela é a instituição dessa nova aliança responsável pela missão transcultural. Então a imagem ali, esse globo terrestre, com a Bíblia aberta lá em cima, e a luz que salva, representando ali a igreja. A igreja precisa assumir o seu papel de ser uma bênção neste mundo para poder transmitir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para o mundo inteiro. Agora, primeiro, Deus é sempre missionário. Jesus é sempre missionário. Só que aqui na terra, agora, a igreja é que assume o papel de missionária para poder estar levando a palavra de Deus além de todas as culturas. Então, Deus ele é um ser naturalmente missionário e toda a sua a relação com a humanidade, com o homem, mostra exatamente isso, porque Deus sempre estará pronto com as mãos estendidas para poder abençoar e para poder salvar o homem. Pois bem, qual que é a conclusão que nós chegamos da lição? Então, a conclusão da lição hoje é bem simples. Nós colocamos, pela primeira vez, colocamos uma imagem na conclusão. E a imagem está dizendo ali, olha, missões está no coração de Deus, que tinha um único filho e fez dele também um missionário. Então podemos concluir que a natureza missionária de Deus nos ajuda a entender aquela famosa frase que é muito utilizada em culto de missões. Todo culto de missões, com raras exceções, utiliza essa frase. E que frase é essa? É a mesma frase que está na imagem sugestiva. A frase é: missões está no coração de Deus. Está no seu também? Então essa lição nos ajuda a entender isso, que desde a criação de todas as coisas, missões transculturais sempre esteve no coração de Deus. E por quê? Porque 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim, 1 Timóteo 2 e 4, porque quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Aqui está, missão está no coração de Deus, porque Ele quer que todos os homens se salvem, tá vendo? E venham ao conhecimento da verdade. Agora, será que a missão está no meu coração? Será que a missão está no seu coração? E você pode transferir essa pergunta para o aluno. Será que fazer missão transcultural, fazer missão local, fazer missão está no seu coração? Porque Deus, até pela sua própria natureza missionária, missões sempre esteve no coração de Deus. Pois bem, meus queridos, assim encerramos a nossa lição de hoje. Essa lição ela foi bem tranquila, eu acho que deve ter dado aí uns 40 minutos, não sei, uns 45 a 50 minutos, mas o objetivo da lição é muito prático. E eu costumo dizer que o meu papel é facilitar, explicar e não complicar. E essa lição foi possível fazer essa explicação e essa explicação, esse clareamento dessa lição de uma maneira mais rápida, mais tranquila. Então, lembre-se,
Missões transculturais, a sua origem está na natureza de um Deus missionário. E nós precisamos viver e atuar como um Deus missionário e como Jesus missionário. Bom, no próximo slide você vê meus contatos. Se você desejar receber o material em PDF, slides que eu uso aqui nessa ministração, basta entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp e eu terei o maior prazer de enviar gratuitamente esse material para você. Também quero lembrar aos amados irmãos que nós não atuamos apenas na ministração de edições da EBD, atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí. Estamos abertos ao convite dos irmãos. Se esse projeto é importante, é útil para você, você sente no coração de reconhecer o nosso trabalho e ajudar a manter esse projeto, faça aí a sua contribuição voluntária. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus estará te retribuindo em dobro aquilo que você puder contribuir. Se você não pode, não tem problema. Você não deixará de receber o material por causa disso. Mas você que pode, né, faça a sua parte. Eu tenho certeza que Deus vai poder abençoar a sua vida. Bom, na descrição desse vídeo estará o link convite para um dos grupos do WhatsApp a nível nacional que eu criei, no qual eu disponibilizo semanalmente esse material. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que tenhamos uma excelente EBD neste domingo. E lembre-se, né, nosso jargão final é sempre esse. Se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Deus abençoe sua vida e qualquer dúvida, basta me chamar no privado que eu estou à disposição. Jesus vos abençoe e até a próxima semana, se o Senhor Jesus não voltar para buscar a sua igreja. Fiquem com Deus e até lá.